Boa tarde. Boa tarde. Então, queria bater um papo, a gente vai bater um papo hoje, queria muito bater um papo contigo pra gente pensar um pouquinho qual que é o papel, qual é a função do homem de esquerda hoje nas lutas identitárias. O que você acha disso? Olha, primeiramente, muito obrigado por me convidar, estou muito feliz e eu acho que é um assunto mais do que necessário em momentos como esse, né? Falta pouco tempo para as eleições de 22 nesse momento. Eu não quero datar esse vídeo, mas é importante situar quem fala e em qual momento fala, né? A gente está falando num momento em que as discussões foram colocadas nos últimos anos de forma a agregar tanta gente, mas a gente acaba esquecendo do papel do homem negro nas pautas de esquerda e na luta identitária. Então eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. Eu acho que a gente pode começar primeiramente entendendo como a gente vai discutir, vai abordar essa situação, trazendo aí a história desse homem que nunca foi colocado dentro dessa luta, né? Então, primeiramente, eu acho que a gente precisa começar a se conscientizar sobre as violências sofridas pelos homens, também num sistema de completa falta de educação em relação à sexualidade, à questão de gênero, e entendendo que gênero e raça sempre vão se cruzar. Ou seja, nós viemos de um lugar onde há muita desinformação, e dentro dessa desinformação existe também um lugar de não quero discutir sobre isso porque a gente tem outras pautas para discutir. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é como a gente vai trazer esse tipo de pauta para os homens afro-brasileiros no momento em que eles estão basicamente fora da discussão de gênero. Porque a gente vai falar de masculinidade em muitos momentos, mas parece que é uma coisa assim meio vaga, né? Vamos falar de masculinidade tóxica. Não tem um sujeito, né? Não quem é esse sujeito? Como é que ele se personificou? E geralmente eu gosto de me usar como objeto do meu estudo. Sempre interessante. Eu vou partir daí sempre. Então, e aí a gente chega talvez num ponto de impasse, porque ao mesmo tempo que a gente conhece ou minimamente sabe da onde vem esse local, da onde vem essa história, o homem, e muitas vezes o homem negro, né, cis, heterossexual, acaba sendo elencado como uma figura de opressão dentro dessas lutas identitárias. Então, do movimento LGBT e do movimento feminista, o homem cisgênero, de modo geral, ele é essa figura. Ele é a figura do problema. Então, como é que a gente equaliza, como é que a gente localiza esse homem negro que passa pelas violências raciais, que passa pela violência racista, mas que quando chega nesses movimentos, quando chega na relação inclusive com mulheres negras, inclusive com LGBTs negras, esse homem assume esse lugar de opressor estrutural, ele assume esse lugar que nesse momento específico ele é o dono da razão, ele é a pessoa que tem o poder em cima daquele recorte. Como é que a gente equaliza esses dois lugares do homem preto de esquerda na sociedade? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender são as violências sofridas por esses homens, que eles são alvo de violência do homem branco de esquerda também, então é importante entender isso. E ele vai refletir muitas coisas dentro dos relacionamentos. Mas a nossa pergunta é, são todos os homens negros de esquerda que vão repetir isso? Porque eu acredito que os homens negros de esquerda são mais propensos a entender um lugar de reflexão do que os outros homens. Então, a equalização vem daí, da gente não generalizar todos os homens negros de esquerda num lugar comum. A gente precisa começar a tentar entender que são muitos desses homens de esquerda, negros, que estão fazendo aquilo que a gente vai chamar de desconstrução da sexualidade, da masculinidade tóxica. Que são eles que estão discutindo. Eu vejo poucos homens brancos de esquerda discutindo discussão de masculinidade. O homem negro, ele tem uma masculinidade que, por conta da violência racista, precisa ser ainda mais tóxica do que a do homem branco. A gente precisa performar uma masculinidade ainda mais violenta, ainda mais bruta, ainda mais centrado no falocentrismo, porque é isso que, de certa forma, se cobra do homem negro, de certa forma se espera do homem negro. Então, é um desafio adicional aí, talvez, para o homem negro se pensar nesse lugar. Claro, e eu sou o alvo dessa piada desse homem negro, porque eu sou um homem negro gay, cisgênero, mas gay, e eu sempre fui a piada desses meninos. Eu vivi a minha vida inteira sendo a piada desses meninos, me chamando de Vera Verão, de bichona, além de preto ainda é viado.
Então, tipo, fala direito. Eu me lembro de uma vez na igreja, que eu fui criado num ambiente extremamente cristão, evangélico, como muitos jovens da periferia dos subúrbios do Brasil. E uma vez os meninos lá, eles fizeram uma brincadeira sobre se eles iam conseguir me fazer ficar com uma menina e se eu ia começar a falar grosso a partir daquele momento. É extremamente doloroso esse tipo de brincadeira que eles fizeram e aquilo me machucou muito. Então, eu sou uma pessoa que eu tendo a entrar muito no diálogo com essas pessoas, porque esse homem preto de esquerda, ele é mais próximo do meu irmão, ele é mais próximo do meu pai, ele é mais próximo de quem eu consigo dialogar. Esse é um ponto super importante, né? O diálogo. Diálogo. Como é que a gente chega nesses homens? Então, você talvez não personifique essa figura, porque a homossexualidade, ela tira um pouco esse lugar do homem clássico da esquerda, que é esse homem heterossexual. Então, como é que a gente chega nesse homem que ele tá completamente fora das lutas identitárias? Enfim, talvez ali no homem negro tenha pauta racial, que aí é uma outra discussão se é identitária ou não. Mas como é que a gente chega nesse cara heterossexual? Como é que a gente chega nesse cara formado no marxismo? Como é que a gente chega nesse cara que não tem proximidade nenhuma com o feminismo? O cara que faz piada na mesa de bar, que assobia pra mulher na rua, que não tem nenhuma noção de como é ser mulher no Brasil, de como é ser gay no Brasil, de como é ser uma pessoa trans no Brasil. Como é que a gente chega nesse cara, velho? A gente começa através da educação. Você tem que sentar e educar e ter muita paciência. Nas últimas eleições, a gente não teve tanta paciência com algumas pessoas durante um tempo e depois a gente teve que correr atrás do vira-voto, você lembra disso? E a gente tá aí agora no nosso cenário, sofrendo. Então, eu acho que... E se encaminhando pra sofrer de novo em 2022, repetindo os mesmos erros. Se a gente não prestar atenção. Então, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer com esse homem negro de esquerda, que está muito mais próximo da gente, mas bem distante daquilo que a gente espera e almeja dele, é a paciência e começar a discutir como se você estivesse discutindo com uma criança de 5 anos. E quando a paciência acaba dele, o que a gente faz? Que ela acaba, porque é isso, né? A gente tá nesse lugar no ativismo de educar. E a gente sabe que tá, a gente se coloca nesse lugar. Mas é punk, velho. São muitas pessoas, é muita luta. E tipo assim, são muitas violências e às vezes centradas em uma pessoa. As mulheres negras estão aí nos mostrando isso o tempo inteiro, né? A própria Djamila traz isso. A educação é necessária, ela precisa ser trazida, mas quando acaba a paciência, como é que a gente faz? Eu vou te falar que o exercício de acabar a paciência é um exercício que ainda não funcionou pra mim. Quando acabou a paciência, ainda não cheguei lá. Porque eu tô falando de racismo estrutural nas redes há mais de 10 anos. Quando eu comecei, pra você ter uma noção, eu tinha que convencer pessoas negras de que eugenia eu não estava inventando. De que a Lei 9.081 de 1911, que dava passagens e terras, que a Lei do Boi não era coisa da minha cabeça. Eu ainda estava falando com pessoas negras que duvidavam daquilo que eu estava falando. Então presta atenção, lá atrás, 10 anos. Há 10 anos, isso não foi no Facebook, isso foi do Orkut para o Facebook. Eu já fui do Orkut para o MySpace, do vlog, falando do mesmo assunto. E é cansativo, mas a gente tem que ter o objetivo de mudar. Então hoje, quando eu vejo que muitas pessoas estão dentro dessa pauta, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A gente precisa ter pelo menos... Você tem 20 anos. E com 20 anos a gente quer que todo mundo entenda o que a gente fala. Eu com 20 anos era aí, tá? Vamos fazer, vamos falar, a gente chora, a gente se desgasta, emocionalmente a gente fica um caco. Mas não tem outro caminho. Mas não tem outro caminho, Eu tô te contando aqui um pouquinho depois que eu ainda continuo tendo que convencer muitas pessoas de que... Das mesmas coisas em páginas diferentes. Em páginas diferentes. Eu acredito
que para falar de masculinidade negra e lutas identitárias, porque presta atenção, durante tanto tempo a gente nem queria discutir racismo estrutural no Brasil, em sua maioria, dos negros, das periferias, porque a gente nem nesse lugar a gente ainda tava, porque a gente ainda fala para uma bolha, né? Sim. Então, sair da bolha é essencial, mas acho que é isso, né? A gente vai conversar aqui por 3 horas e vai chegar no mesmo lugar. A educação não tem pra onde correr, né, cara? Não tem pra onde correr. A gente precisa ter paciência, muita paciência e, acima de tudo, estratégia. A gente não pode chegar nessas pessoas sem ter um plano estratégico de como convencê-los de que essa luta que a gente está falando, a luta identitária, a luta contra a masculinidade tóxica e principalmente em relação a que nós negros precisamos nos unir em todas as pontas para fazer o avanço que nós tanto precisamos. Então, é não vilanizar o nosso antagonista, que é aquele que não entende o que a gente está falando por enquanto, mas entendê-lo como o nosso possível aliado daqui a algum tempo. Paciência. Ade, muito obrigado. Acho que uma aula, né? A gente não tem outro caminho. Então, obrigado por trazer isso, né? Acho que você tem aí um tempo de experiência longo que vai permanecer. Então, velho, se você tá dizendo com 10 anos de estrada que é educação, que é paciência... E não é só eu que vou dizer, viu? Se você conversar com o professor Ivani dos Santos, Carlos Alberto Medeiros, Jurema Werneck, conversar com o Djamil e com tantos outros, né? A Sueli Carneiro, eu acho que todos vão falar. Paciência, gente, porque a gente ainda continua com uma longa estrada pela frente. Obrigado por ter me chamado. Maravilhoso projeto. Obrigado, Ade. Obrigado.